Bom, inicialmente eu agradeço a presença de todos vocês. Eu imagino que o Zoom vai me facilitar a vida aqui. Quando as pessoas forem entrando, ele vai me permitir autorizar mesmo estando em tela cheia. A indústria 4.0 é um movimento bastante interessante que vem acontecendo na última década, nos últimos anos. Alguns países, logicamente, têm saído à frente em relação a isso, principalmente a Alemanha e Estados Unidos. E no final vou até mostrar um mapa relacionado àqueles países que estão saindo do ponto de vista governamental e enfocando a indústria 4.0, porque quando nós falamos de indústria 4.0, ela não está atrelada apenas e tão somente ao mundo privado. O mundo público tem que criar condições para que o mundo privado possa seguir em frente dentro do contexto da indústria 4.0. Aqui é um slide para reforçar a ideia do curso online. O aviso que eu daria para todos vocês aqui: divulguem o nosso curso, porque ele traz de volta um apelo social importante. E na segunda-feira, dia 21, o curso vai sair, então ele está R$ 97, nesse momento, ele vai para 297. Então, nós estávamos aí com uma promoção bastante importante. Aqui mostrar para vocês, o curso é baseado no meu livro. Tá? Então, desde a primeira edição, aqui nós estamos falando de 17 anos só de livro, mais 4 de escrita do livro, são 21 anos. Por que abordar o assunto Indústria 4.0? Esse é um debate que vem acontecendo faz muito tempo. O 4.0 é um elemento que foi incorporado a vários segmentos, então nós estamos ouvindo aí no mercado algumas expressões, tipo logística 4.0, supply chain 4.0, manufatura 4.0, contabilidade, RH 4.0, tem até liderança 4.0. O importante, nada contra a essas expressões, deixem que elas aconteçam. Agora, o ponto disso é que nós não podemos ficar no nível global e nacional apenas no discurso. As empresas têm que se preparar para isso e principalmente as pessoas. E aí tem alguns elementos pelos quais eu gosto de enfatizar a indústria 4.0. Eu não sei se vocês têm visibilidade do que eu estou mencionando aqui, mas as pessoas ainda não têm a visão, né, do quão forte vai ser essa ruptura tecnológica que está vindo por aí. Melhor dizendo, ela não está vindo, ela já está acontecendo. 47% dos empregos, eles desaparecerão nos próximos 20 anos. E é interessante, porque a última vez que eu conversei sobre isso, o pessoal achava que era um emprego relacionado ao empilhadeirista, ao trabalho mais braçal do chão de depósito ou a robotização na fábrica, mas não é apenas isso. Nós estamos falando aqui de médicos, nós estamos falando de advogados, nós estamos falando de professores, ou seja, se não vão desaparecer, elas vão sofrer uma modificação substancial. Então, é importante isso, porque nós entendemos hoje, existem sites na internet que recebem mais visitas do que os médicos, e esse estudo existe nos Estados Unidos. Tem um site de acesso à saúde nos Estados Unidos que recebe muito mais acessos do que as visitas aos médicos. E a mesma coisa acontece com os advogados. Muitas das discussões ou das discórdias estão sendo resolvidas via internet por robôs. Né? Eu não vou a fundo, porque esse não é o objetivo aqui, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar facilmente esse tipo de coisa. Né? 65% das crianças que estão no ensino médio nos dias de hoje, eles vão, ou elas vão, trabalhar num emprego que ainda não existe. Né? Então, veja a evolução e a velocidade com que tudo está acontecendo. E detalhe, né, no nosso Brasil aqui, a robotização, a automação do nosso trabalho, ela vai afetar uma quantidade substancial de pessoas daqui a 10 anos, até 2030, ou seja, 16 milhões de trabalhadores serão afetados no Brasil. Eu estou falando de Brasil. Praticamente
8% da população brasileira. Vamos arredondar para 10% da população brasileira. Então, eu estou trazendo esse ponto aqui para reflexão. Não é para a gente ficar com medo, ficar desesperado, nada disso. É muito mais para a gente refletir e falar, tá bom, e o que eu tenho que fazer agora? Além de entender o que vem por aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso me atualizar, eu preciso conhecer, eu preciso estar consciente de que estudar e buscar mais atualização é uma condição fundamental para eu evoluir no campo do trabalho, né? Principalmente, imagine vocês, motoristas daqui 10 anos, que têm 57, 58, 60 anos de idade, né? A dificuldade que ele pode ter em conseguir emprego num país como os Estados Unidos, onde o veículo autônomo está vindo a reboque. Mas, Paulo, você está falando da indústria 4.0, por que o 4 lá no finalzinho? Hein? Por que aparece o 4.0? Tudo isso vem de uma expressão chamada Revolução 4.0. Essa revolução ela veio acontecendo lentamente ao longo do tempo, ela tem uma história, né? Não significa dizer, por exemplo, que ela acontece exatamente como está descrito nesse slide aqui, né? Mas o ponto é que lá em 1784, nós tínhamos o que nós chamávamos de indústria 1.0, né? Onde a produção ela era mais mecanizada, dependia do vapor, né, para movimentar veículos e também para movimentar as fábricas. E aí tem até o Binotto diz que existia a indústria 0.0, que vem anterior a isso, né, que não tinha o vapor, nada disso. É interessante até esse raciocínio do Binotto, né? E depois disso evolui para a indústria 2.0. Eu vou passar rápido, gente, porque eu não vou contar uma história. Esse slide aqui dá 1 hora de bate-papo, mas não é o foco aqui da nossa conversa. É muito mais para vocês terem uma conexão do que é esse 4.0 que a gente fala. Então, a indústria 2.0, ela nasce com as linhas de montagem, lá com o Ford, né, lá em 1870, 1890, comecinho de 1900, quando ele criou a linha de montagem do Ford T, e outras empresas foram seguindo aí o que o Ford fez naquele princípio ali. Então, apareceu aí a energia elétrica, tinha produção em massa, mas as pessoas trabalhavam ainda de uma forma muito repetitiva. Na sequência, nós vamos para o que chamamos de indústria 3.0, quando já vem os primeiros chips de computadores, né? A automação começa a acontecer, a gente começa a ouvir falar nomes de PLCs, né, de linguagem de programação, de sistemas supervisórios no chão de fábrica e tudo mais. Isso foi ali na década de 1960, 1970, e depois veio a indústria 4.0, que começou aí por volta de 2008, 2010, onde começa uma evolução substancial da tecnologia. Então, os robôs, eles são criados, existe mais comunicação, a internet, ela tem um acesso fortíssimo, muita gente, grande parte da população mundial, que são 8,2 bilhões de pessoas no mundo, tem acesso à internet, e logicamente a gente está buscando ainda uma inclusão, porque muita gente está fora disso, mas a internet passou a vigorar e ela trouxe uma inteligência maior a esse processo. E aí, algumas tecnologias que eu vou mencionar logo mais adiante, começam a aparecer no linguajar das pessoas. Então, vem a inteligência artificial, vem o Big Data, vem a computação em nuvem, vem o que nós chamamos de realidade aumentada, manufatura aditiva, que nada mais é do que a impressão 3D. Começam a surgir esses elementos tecnológicos, porque ele está pautado na tecnologia, que permite, então, fazer com que as pessoas possam, de certa maneira, evoluir dentro de um contexto que nós chamamos de indústria 4.0. Mas eu queria frisar algumas coisas para vocês, e basicamente essa evolução aqui é interessante, né? Eu não vou gastar muito tempo, mas nessa evolução, quando lá atrás nós tínhamos, lá na década de 1990, 1 milhão de equipamentos, dispositivos conectados. Se nós formos olhar para uma situação de hoje, nós temos basicamente 50 bilhões.
Então, o mundo está conectado. O mundo está conectado. Isso é muito importante a gente entender. Essa é uma situação, deixa eu admitir mais uma pessoa aqui, essa é uma situação que acontece no mundo de hoje em função da tecnologia. Tudo bem que muitas vezes a gente fala que a tecnologia é apenas e tão somente o viabilizador, mas que tremendo viabilizador empresarial que é a tecnologia hoje em dia. Nós não conseguimos viver sem o WhatsApp, sem Facebook, sem LinkedIn, né, sem internet. Então, a indústria 4.0, aqui eu já venho com alguns conceitos interessantes e chamam a atenção de novo para aquele aspecto que eu tinha falado lá atrás, de que metade das empresas, elas... É um estudo isso, tá, gente? Aqui tem um estudo combinado de grandes empresas de consultoria, Accenture, Deloitte, né, KPMG, como também tem do Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, né, e algumas empresas aqui do Brasil também. Então, esses estudos, eles chegam à conclusão que metade das empresas nos países mais desenvolvidos elas concluem que as pessoas não têm habilidade, e se as pessoas não têm habilidade, a empresa também não tem habilidade para fazer a implantação da indústria 4.0, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente o que é essa implementação e o que a gente usa para implantar, né? Então, em menos de uma década, esse conceito de digital, que era um conceito nichado, ou seja, apenas algumas empresas tinham acesso a isso está se tornando, não estou dizendo que é obrigatório, mas está se tornando obrigatório para que as empresas possam efetivamente competir nesse nosso mercado. Então, as habilidades dos funcionários, ela passa a ter uma criticidade muito grande, né? E aí eu chamo a atenção pelo seguinte, eu estive conversando com uma grande empresa na semana passada e com o presidente dessa grande empresa, e ele me disse o seguinte, os meus colaboradores não estão preparados para a indústria 4.0, para o mundo 4.0, tem alguns que se chamam de jornada 4.0. E eu falei para ele o seguinte, e você? Logicamente que eu não vou citar o nome da empresa aqui, eu falei, e você está preparado para essa jornada do 4.0? E ele foi muito sincero comigo. Ele falou, Paulo, eu não conheço, tenho muita dificuldade em conhecer, né? Ganhei, logicamente, mais uma pessoa para fazer mentoria, né? Estou fazendo mentoria com essa pessoa. Agora, o importante aqui que eu quero dizer é o dono da empresa, né? Seja pequena, média ou grande empresa, e o presidente da empresa, eles devem estar movidos também para a prática da indústria 4.0. E quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas pensam, pô, mas indústria 4.0 é implantar o robô, é automatizar, é coletar dados. Sim, ok, mas qual é a característica estratégica que você traz para esse negócio para que você possa efetivamente implementar essa indústria 4.0? Porque se você não trouxer um benefício para a sua organização, calma lá, vamos esperar um pouco. Então, precisa construir o plano de negócio, o business case, para entender se realmente aquela parte da indústria 4.0 que você quer implementar e fazer, ela vai trazer uma receita e uma margem que seja condizente com as exigências da sua empresa, exigências de acionistas, de investidores. Então, isso é fundamental. O outro ponto de possibilidade estratégica que existe é que permite modelos e processos. E aí eu começo a dar exemplo, porque eu sou um pouco aristotélico aqui, e eu gosto muito de exemplificar. Quando nós olhamos, por exemplo, para um Rappi, para um iFood, para um Uber, para um Airbnb, nós estamos olhando empresas que fazem uso da tecnologia, e por que não falar que eles estão, de alguma maneira, incluídos dentro do contexto da indústria 4.0 e fazem uso muito bem feito da tecnologia. E, portanto, implementam modelos e processos diferentes para atingir melhores receitas e maiores margens. Então, vamos pensar pelo lado estratégico, não tanto pelo lado operacional.
vamos fazer um processo que eu chamo de top-down, eu gosto muito de cima para baixo, olhando a perspectiva estratégica da empresa e como é que eu consigo, então, convencer a minha organização de que a indústria 4.0 é importante. E aí vem a parte de maturidade, eu já falei um pouquinho de habilidades ali atrás, falo de novo aqui, de que a empresa que começa a embarcar, mesmo que por partes, nesse contexto, ela começa a desenvolver as habilidades dos seus funcionários, que é tão requerida nos dias de hoje. Eu vou passar muito rapidamente por aqui, porque nós vamos falar um pouco mais. Eu só queria um feedback de vocês. O slide está mudando, eu mudei agora para o slide principais características da indústria 4.0. Tudo bem? Perfeito. Ok. O que acontece nessa indústria 4.0 é que ela acelera, por meio das tecnologias que eu mencionei lá atrás, né, acelera a condição de ganho e a vantagem competitiva da organização. Né? Alguns eu não citei ainda, tem os drones, né? Os drones estão aparecendo como elementos disruptivos na tecnologia. Logicamente, tem uma série de regras governamentais ainda a serem aprovadas, mas a Amazon já está fazendo nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente já tem algumas empresas atuando com drones. Lá em São Carlos tinha uma empresa, ela parou agora, não sei por que razão, mas tinha uma empresa entregando pizza com drone, né? Aqui no Brasil. Né? A integração do produto em toda a cadeia de valor. E isso nós vamos ver com carinho daqui a pouco, porque provoca uma situação na cadeia de valor onde as máquinas começam a se falar entre elas e elas começam a aprender mais. Tá? Há quem diga que daqui 20 anos, por exemplo, o cérebro de um robô vai ser equivalente ao cérebro do ser humano, ou equivalente a todos os cérebros da população mundial. Veja que interessante isso, né? Porque você vai colocando informação, a máquina hoje ela já consegue aprender sozinha, né? E essa evolução vai acontecendo. E esses sistemas, eles são inteligentes e colaborativos. Quando eu falo colaborativo aqui, eu quero dizer também que você não precisa necessariamente pensar no interior da sua empresa, mas além disso, ou seja, pensar em clientes e fornecedores, tá? E nós vamos dizer que o porquê que isso é importante. E aí, quando eu falo de supply chain, de logística, que é o fruto do nosso curso aqui, a integração da cadeia. Então, eu pediria para vocês prestarem bastante atenção naquelas tecnologias e naqueles elementos que eu vou citar daqui a pouco, e sempre busquem fazer uma conexão com o supply chain. E o supply chain, vocês acredito que vão se lembrar, eu vou falar aqui, planejamento, compras, manufatura e distribuição. Né? Então, planejamento, compras, manufatura e distribuição, isso é supply chain. E aí dentro você tem toda a logística permeando no contexto de armazenar e no contexto de transportar. Eu queria trazer 6 caixinhas ou 6 elementos para a gente conversar dentro da indústria 4.0. A primeira caixinha é estratégia e organização. Depois eu giro no sentido do relógio e vou para a fábrica inteligente. Depois eu converso com vocês sobre operações inteligentes, produtos inteligentes, orientação a dados, que é o cerne, o núcleo de tudo isso, como ele é coletado através de sensores e tudo mais, e não pode faltar as pessoas, os colaboradores. Então, eu vou tocar em cada uma dessa caixinha aqui, tá? Para a gente explorar um pouco mais esse contexto. Então, quando eu falo de estratégia e organização, é aquilo que eu falei para vocês. Não é pensar no aspecto operacional. E tem um detalhe bastante interessante. A indústria 4.0, ela não é apenas para melhorar os produtos através da robótica ou apenas os processos, mas ela melhora os modelos. Não se esqueçam do que eu falei lá atrás, do Uber, do Airbnb, do iFood, né? Então, são empresas que adotaram conceitos diferentes, queiram chamar de indústria 4.0 ou não, porque existem outros nomes, tem a internet das coisas, IoT, eu estou aqui chamando de indústria 4.0 porque é um nome bastante conhecido, mas poderia ter um outro nome, né? Como nós vamos usar aqui mais para frente, e eu estou trazendo esses outros nomes exatamente para vocês irem se acostumando ao que o mercado está falando. Porque, pessoal, tem muita coisa para ser dita, né? Eu estou montando um curso de indústria 4.0 que são 12 horas. Né?
Então, nós vamos conversar aqui durante 40, 45 minutos, né? E, então, ela oferece uma oportunidade bastante interessante no contexto de modelagem. E aí vem a fábrica inteligente. Então, vamos imaginar na nossa cabeça uma fábrica do segmento automotivo, do segmento tecnológico, ou seja, que faz computadores, que faz impressoras, ou mesmo aquelas organizações que fazem lá o seu sabonete, o leite, o papel higiênico, o shampoo, né? Porque tem empresas que têm as suas fábricas inteligentes já aplicando robôs, né? Tem uma empresa que eu gosto muito dela, a Nivea, né? A Nivea ela não está totalmente consolidada em termos de fábrica inteligente, mas ela criou uma linha de produção onde ela tem a operação automatizada, né? De uma maneira bastante próxima da fábrica inteligente. E aqui, quando eu dou esse exemplo, também a Unilever está nesse contexto, quando eu trago esse exemplo, eu quero dizer o seguinte: você não precisa colocar tecnologia em tudo. Você pode ir fazendo parcialmente, parte a parte, né? Então, essa produção automatizada, ela cria um ambiente produtivo onde os sistemas eles se conectam de tal maneira, porque sempre aparece o robô lá na indústria automotiva, né? Inclusive aqui no meu desenho também está na indústria automotiva, mas não é só na indústria automotiva, tem outras empresas. E o importante disso é que eles estão se conectando e não tem intervenção humana. Olha o que eu estou falando, já estou amarrando isso aqui com a situação inicial, lá atrás que nós conversamos. Ou seja, as pessoas precisam criar habilidades não para ficar pegando caixas, né, ou operando máquinas. É a inteligência do ser humano que vai ser usada daqui para frente e vai ser demandada. Então, escolher uma opção de trabalho é fundamental para nós, quando vamos a uma universidade ou coisa desse tipo. Então, os sistemas cibernéticos, eles resolvem uma série de problemas, né? E eles se comunicam através de internet, através de conexão, onde é feita uma modelagem. E aqui tem um ponto quando eu falo de colaboração. As pessoas precisam entrar nesse contexto aqui, mas as máquinas vão colaborar entre elas. Olha o que eu estou dizendo, máquinas colaborando entre elas. Então, essas máquinas conversando, os sensores implementados, vai gerar uma quantidade enorme de dados. E essa geração enorme de dados se transformam em informações. E esse transformar em informação vai dizer o seguinte para a minha tomada de decisão: escuta, está na hora de você fazer uma manutenção em uma determinada fábrica, ou numa determinada máquina, porque essa máquina corre o risco de quebrar, né? Tem aqui os sensores indicando que há uma necessidade de se partir para essa direção. Então, vejam vocês, logicamente, de novo, high level aqui, no nível alto, nós estamos falando no nível 30 mil pés de altura. Quando nós vamos para o Smart Factory, de novo, eu quero usar palavras que amanhã, se você for questionado numa entrevista, você vai saber o que significa. Então, fábrica inteligente é Smart Factory, né? Então, esse ponto é fundamental nessa nossa conversa, tá bom? Não me tomem aí como falta de humildade quando eu uso termos em inglês aqui, não. É o aprendizado, já que está vindo da Alemanha e dos Estados Unidos, nós precisamos nos acostumar com as palavras e com a terminologia. E as operações inteligentes. Nós acabamos de falar de fábrica, só que a minha fábrica ela produz, mas a minha fábrica ela manda para alguém. Ela vai mandar para um varejo, vai mandar para uma outra fábrica. Então, qual é a integração que existe nas operações entre uma empresa e outra empresa? Que é a relação multiempresarial que a gente chama. Então, vamos imaginar que eu estou mandando produtos para uma loja de varejo. Qual é o controle que eu tenho? Nós temos histórico de que lá na década de 90, ou 1990, nós tínhamos um conceito chamado Vendor Managed Inventory, ou seja, o gerenciamento, a gestão do estoque feita pelo cliente. Ou seja, você abastece o varejo, por exemplo, com base numa informação que você recebe. E essa evolução, ela atingiu um determinado estágio que hoje a comunicação é muito mais direta. Então, você se comunica
com o seu fornecedor ou com o seu cliente, depende de que lado você está aí, de uma maneira muito mais lean, muito mais enxuta, transmitindo dados, transmitindo informações que são eficazes e eficientes dentro da cadeia de valor. E aí surge um elemento novo, que é o compartilhar informações. Muita gente tem medo de compartilhar informações. Por quê? Existe um elemento fundamental aí que se chama segurança cibernética. Nós sabemos que tem muitos hackers invadindo grandes empresas, e essas empresas param num dado momento. Isso já aconteceu, inclusive, com a Natura, aqui no Brasil, a gente sabe disso. Houve invasão na Natura, houve invasão na Avon, e as pessoas depois pedem dinheiro, né, ou formas de dinheiro. Então, a segurança da informação é muito importante. E aqui eu trago uma outra forma de raciocínio. Veja quantos empregos estão sendo gerados pelo mundo digital. Trabalhar com segurança da informação é um deles. Trabalhar com equipamentos em nuvem, estou falando de tecnologia, é um deles. Ser criativo em termos de gerar novos modelos de negócios é um outro. Os produtos inteligentes. Nós falamos na última aula sobre desenvolver produtos e embalagens que afetem o menos possível, ou o mínimo possível, a logística reversa, né? Ou que, de certa forma, isso seja desenvolvido de uma maneira inteligente, que traga sustentabilidade e que seja menos agressivo ao meio ambiente. Então, os produtos são desenvolvidos de uma forma inteligente, dentro de fábrica inteligente, e que eles possam ser flexíveis na produção, utilizando aí os robôs, né? Mas de uma maneira muito eficaz. Porque quando nós falamos, por exemplo, eficácia e flexibilidade, nós já estamos entrando na seara da manufatura aditiva ou da impressão 3D. Porque nós sabemos que no futuro, e hoje já é um pouco dessa forma, as empresas são produtoras de itens muito mais customizados e personalizados. Então, nós queremos alguma coisa que seja feita para mim, né? Do meu jeito, da forma como eu peço, né? Quando nós vamos comprar camisas, nós homens, né, vamos comprar uma camisa, se você ir para uma festa, por exemplo, e encontrar outras pessoas com a mesma camisa, o homem não vai ligar muito para isso. Ou seja, ele vai até tirar fotografia junto com o outro para dizer, poxa, aqui irmãos gêmeos, não sei o quê. Mas se duas mulheres se encontrarem numa festa e tiverem a mesma roupa, pode ter certeza que uma vai voltar para casa, né? Par de vasos não é algo que a mulher goste dentro desse contexto todo. Então, aí eu trago uma condição de personalização que já é permitida dentro do contexto da indústria 4.0, e eu coloco mais alguns elementos de tecnologia, por exemplo, o RFID, que antigamente o chip era muito caro, mas hoje ele é acessível. Percebem que são elementos, é uma carga de coisas que eu estou jogando para vocês, que vale a pena, talvez, numa futura aula, a gente pegar uma dessas partes aqui e abrir para discutir um pouco mais. E tem um outro conceito que surgiu agora recentemente, não tão recentemente, mas está sendo bastante explorado, que são os gêmeos digitais. O que são os gêmeos digitais? Muitas empresas, por exemplo, precisam fazer pilotos de equipamentos, para desenvolver um equipamento ou desenvolver um produto de uma forma física. Os gêmeos digitais, não, você faz toda a simulação de um determinado produto via computador. E você simula todas as características como se ele realmente fosse um produto físico. Então, é pressão, é temperatura, qual é a condição de vibração, como é que ele resiste a uma série de elementos e fatores que ele é exigido, né? Então, isso já é possível fazer e já existe o conceito dos gêmeos digitais e várias empresas, principalmente indústria automotiva, indústrias de máquinas operatrizes, elas já fazem isso, né? Então, não é um sonho. Quando vocês virem por aí a palavrinha, a expressão digital twins ou gêmeos digitais. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso. Me lembrem aí vocês depois para eu mandar esse artigo para vocês, porque ele é muito interessante.
Nós somos orientados a dados, já falei, né? Temos uma coletânea, uma coleção de dados muito grande. Hoje, os dados não são mais estruturados, não tem aquela história, entre no campo CPF, entre no campo nome, entre no campo RG, entre no campo telefone. Não, as empresas conseguem identificar que você está falando delas em cima de dados não estruturados que existem lá na internet. Então, a Unilever sabe que falaram dela, a Volkswagen sabe que falaram dela, porque o motorzinho fica girando e coletando o dado, a informação de o que é que estão falando de mim, onde é que eu apareço. Né? Tem lá a hashtag, que inclusive facilita esse tipo de coisa, mas eventualmente não é nem necessário ter esse tipo de comportamento. E aí vem as pessoas, os colaboradores. Tudo isso que eu joguei aí na caixolinha de vocês, né, e que de alguma maneira está preenchendo a minha caixolinha aqui também, né, tem uma exigência fenomenal, que são as habilidades. Né? Eu chamo a atenção principalmente para o aspecto de soft skills, né? O que é que a pessoa vai fazer no futuro, o que é que ela vai conhecer, porque nós estamos dizendo o seguinte, as pessoas têm que ter um conhecimento técnico, ok, tem que ter um conhecimento técnico, mas mais que isso, relacionamento, empatia, comunicação, dar feedback, liderar, independentemente se você tem uma posição de líder ou não. E dentro dessa transformação digital, hoje, por exemplo, não existe mais a pergunta, você sabe Microsoft Office? Você sabe operar PowerPoint, Excel, Word? Né? Não tem mais essa pergunta. Né? A pergunta é o quanto você é flexível, o quanto você conhece do mundo digital, né? De maneira que essas suas habilidades e qualificações que são requeridas, elas possam te transformar numa pessoa que vai resolver e trazer soluções para aquela organização ou para o seu próprio negócio. Né? Hoje, grande parte das pessoas são empreendedoras. O pessoal está empreendendo. E a tecnologia, veja que interessante, a tecnologia ela está auxiliando as pessoas nesse contexto da indústria 4.0 e do empreendedorismo. Né? Aqui eu estou trazendo para vocês uma gama de equipamentos tecnológicos, eu não vou passar com detalhe em todos eles, até porque eu não sou uma pessoa de tecnologia, não tenho conhecimento profundo, conheço raso, né? Mas sei o que significa uma segurança cibernética. Hoje a computação em nuvem é chave. Quando você está usando o seu WhatsApp, quando você está utilizando o seu Facebook, o seu LinkedIn, você tem que entender que a maioria das informações que você acessa, elas estão lá na nuvem, de alguma maneira. E as empresas estão partindo para isso também. A mobilidade nem se fala, todo mundo tem um celular, ou dois, hoje em dia. Né? Então, nós acessamos, o celular serve para falar também, mas ele tem uma série de informação lá dentro, ou de aplicativos. Hoje você consegue tirar foto de uma flor, comparar e saber o nome da flor 2 segundos depois, por incrível que pareça. Né? E as máquinas que aprendem, que eu já mencionei para vocês. Então, entrar nessa seara de conhecimento digital não é ser tecnológico, mas é entender um pouco o que essas tecnologias podem fazer pelos nossos negócios. Impressão 3D eu já conversei, automação já falei, Big Data, que são os dados, Internet das coisas, conectividade. Quando gente, há 10, 15 anos atrás, que nós imaginaríamos que nós estaríamos conversando e fazendo uma palestra, tudo bem que a pandemia acelerou um pouco tudo isso, mas uma palestra, uma aula, um bate-papo aqui com 20 pessoas, né? E eu tenho conversado com 100 pessoas, com 150 pessoas, né? Ontem eu dei uma palestra, o pessoal do Rotary tinha mais de 50 pessoas. Então, e você pode fazer isso via Facebook, pode fazer via Zoom, né? Via Teams, via Instagram, né? Então, as tecnologias existem, elas estão por aí. E pesquisem, por favor, o computador Watson da IBM. Entra lá na internet, dá uma olhadinha nessa parte de computação cognitiva. Né? E não é só o Watson, tem outras frentes acontecendo por aí que vale a pena a gente explorar. Vale a pena porque isso é o nosso futuro. Né? E eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês. Esse exemplo é fantástico. Pessoal, ele começou, é um exemplo do ano passado, ele iniciou o ano passado, né? Mas a Walmart, ela começou um piloto num supermercado dos Estados Unidos, onde não é mais a pessoa que faz a contagem do que está faltando na gôndola. Tem um robozinho, que é esse robô que aparece aí no desenho,
né, que ele faz a checagem na gôndola, é uma torre, né? Então, ele checa a gôndola e ele verifica pelo código de barra o que está faltando, o que não está faltando, né? Se precisa abastecer, se não precisa abastecer, e manda essa informação de duas maneiras, ou lá para o abastecimento, ou mesmo para o cliente. Ele tem condições de mandar, perdão, para o fornecedor, ele tem condições de mandar, inclusive, para o fornecedor essa informação, né? E a Walmart é uma empresa avançadérrima nesse sentido, que começou esse processo de atendimento ao consumidor de uma forma efetiva e ágil lá na década de 1990. Né? O Walmart começou dentro desse contexto com uma outra grande empresa chamada Procter & Gamble. E isso virou moda, né? Muitas empresas, muitos supermercados começaram a trabalhar com isso. E o outro, talvez vocês conheçam, é o veículo autônomo. E eu trouxe aqui o veículo autônomo, esse Otto, né? Esse aqui é o desenho de um caminhão transportando latas, 60 mil latas de cervejas da Budweiser, sem motorista. Né? Então, é um veículo autônomo. E isso está acontecendo muito, já carros sem motorista, carro autônomo. Mas vamos transferir isso, por exemplo, para o nosso mundo de produção, mundo da tecnologia. O centro de distribuição da Amazon, né, é repleto de pequenos robôs que estão se movimentando daqui para lá, transferindo e movendo produtos. E não é só a Amazon. Né? A gente acaba citando a Amazon porque eles são muito abertos em termos de tecnologia e eles divulgam esse tipo de coisa. Mas a própria Natura também tem os seus robôs, as suas máquinas dentro dos seus centros de distribuição, totalmente escuros, né? Onde aquelas empilhadeiras, ou empilhadeira-like, né? Parece que uma empilhadeira, a partir do momento que é solicitado, vai lá, retira o produto e não tem nenhuma pessoa ali trabalhando. Então, isso é autônomo, né? Essa é uma evolução bastante importante que está acontecendo no mercado. Às vezes a gente pensa em veículo autônomo do ponto de vista, o caminhão vai rodar na estrada, perigoso, pode ter acidente, mas vamos olhar por outra perspectiva. Os caminhões que trabalham com minérios, né, que transportam 500, 700 toneladas, olha bem, 500, 700 toneladas, eles são autônomos. Né? São veículos que são pilotados através de uma cabine, né, à distância. Então, isso tudo que eu estou falando para você, ou para vocês, é indústria 4.0. Eu trouxe aqui um pequeno slide para vocês terem uma visão das iniciativas que existem no mundo. Tem muito mais do que isso, né? E do ponto de vista governamental. Então, vejam vocês que os países, grande parte dos países desenvolvidos aí, Estados Unidos, o Canadá também tem, eu não coloquei, mas tem a Inglaterra, tem a Holanda, tem a Bélgica, tem a Índia, né? A China tem a sua iniciativa 2025, né? A Polônia, e o Brasil também tem. O Brasil também tem. Nós estamos engatinhando ainda, mas foi criado um comitê. Vocês podem pesquisar na internet, Indústria 4.0, governo, Brasil, deu uma parada ali em 2019, mas tem alguma coisa acontecendo, vale a pena. Algumas grandes empresas fazem parte desse comitê, a Fiesp está envolvida, tem a SAP, né? Tem bastante empresa participando dessas iniciativas aí, e é bastante interessante. Então, às vezes, a gente fala muito do pessoal lá de fora, né? Mas aqui no Brasil está acontecendo, logicamente precisa de um grande empurrão para as coisas evoluírem mais, e depende de nós, depende muito da forma como a gente trabalha. E não é porque é novidade, vai demorar para acontecer. Ok, pode até demorar para acontecer, mas quem se prepara antes tem muito mais vantagem. Então, essa é a atenção que eu estou chamando para esse curso nosso aqui, porque é um curso futurista. Né? Vocês, aqueles que terminaram o curso, fizeram os 12 módulos do curso, receberam o certificado, têm ainda o direito dessas aulas, que nós vamos seguir com elas, vocês percebem que é uma visão muito diferenciada. Eu não estou dando o curso ensinando a bater no pneu do caminhão, né? Ou a encaixotar as caixas em cima da carroceria do caminhão, ou como organizar os pallets em cima do caminhão. Isso é prática, né? Eu quero trazer coisas que diferenciem vocês no mercado. Então, é isso que está lá nos módulos que a gente apresenta. Tá? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa,
né? Nós vamos ter um tempo para perguntas, se Deus quiser. Eu queria comentar com vocês esse canal do YouTube aqui. As pessoas não estão acessando, né? Tem lá, logicamente, um bom número de pessoas que assistem, que estão inscritos e tudo mais, mas o que eu estou trazendo nesse canal do Bertaglia de forma gratuita para vocês são acontecimentos e eventos importantes. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a Beth, né, que é o segundo quadrinho, ela falou da liderança feminina. O Rodrigo Martinelli falou de segurança na indústria 4.0, na cibernética. O Luciano Rocha falou de network. Então, tudo que eu estou trazendo aqui são assuntos pertinentes ao nosso dia a dia e que complementam o nosso curso, né? O Grandini falou do VUCA, que é aquela que eu falei na aula passada. Eu coloquei hoje o Paulo Fará, um grande amigo da IBM, falando da liderança do futuro, gente. É uma entrevista, um bate-papo fantástico que eu tive com ele, né? Então, basicamente é isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Eu estou aberto a perguntas. Deixa eu fechar aqui o meu slide, né? E voltar aqui para o nosso bate-papo. Vocês estão me vendo? Sim, né? Sim, tudo ok. Ok. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Quem é que vem tomar um café comigo aqui? O Binotto. É verdade. Aqui o Denilton falou se você conhece Python, né? Tá. Legal, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer para mim? Eu tenho, Paulo. Adelmo. Tudo bom? Satisfação e boa noite aí a todos. Dentro da própria da implantação da indústria 4.0, eu perguntaria o seguinte para você: olhando o chão de fábrica, ou ali associado, liberação do produto acabado, já indo para o depósito, tá? Uhum. Se tratando de ferramentas como Kanban, tá? Como Take Time, também em relação a Kaizen, como é que a gente... Porque aí você falou das pessoas, tá? Então, ou seja, dentro dessa lógica de você melhorar os processos, você trazer novas tecnologias, como você ainda consegue... Oi, Adelmo? O Adelmo acho que caiu. Caiu, não estou ouvindo mais, não. Deixa ele voltar, porque aí eu respondo a pergunta dele. Alguém tem outra pergunta? Eu vou fazer uma, Paulo. Rodilson. Oi, Rodilson. Então, eu vou até ligar aqui o... Não gosto de ficar em off, não, senão... Ok. Oi, Adelmo, daqui a pouquinho eu respondo a sua pergunta. Você complementa e eu respondo a sua pergunta. Vamos lá, Ok, Rodilson. tranquilo. Então, eu estou fazendo também alguns webinários, principalmente webinários com algumas empresas como Stibo System. A gente fez uma com a OM Partners e a Century, vai ter uma outra com a BrainCube, e muitas dessas empresas, apesar de estar sempre na indústria 4.0, que são empresas, né, que respiram, né, implementar em outras empresas essas necessidades, o ponto principal que eles sempre falam é dados. Ou seja, apesar de você ter todas essas ferramentas da indústria 4.0, indústria 4.0 é o dado que vai definir a diretriz que você vai tomar para cada etapa dentro desse processo aí de implementação. E a pergunta em relação a esse respeito é exatamente isso. Muitos falam dados é o novo petróleo, dados é o novo ouro, data is the new oil e assim por diante. Como que a gente consegue, né, aqui no Brasil, principalmente, né, implementar isso de maneira correta, sabendo que os dados vai ser o driving point para que a gente consiga atingir esse objetivo de intralogística ou automação e assim por diante? Como que você acha que a gente precisa trabalhar e colocar em prática esses dados tão necessários para dar o drive da gente conseguir implementar tudo corretamente? Não, excelente pergunta, Rodilson. Eu trabalhei num projeto no ano passado, numa indústria farmacêutica, onde a grande preocupação era realmente essa, do ponto de vista de coleta de dados. Uma das coisas que eu recomendo
para as empresas é o seguinte: você tem que, toda vez que você se movimenta para um projeto dessa envergadura, ou para uma iniciativa dessa envergadura, você tem que, logicamente, fazer um planejamento, montar uma estratégia, avaliar o que você tem. Você não pode partir para uma tecnologia de vanguarda se a sua base ela não é sustentável, né? Então, esse é um ponto bastante importante em que as pessoas precisam avaliar. Ou seja, não adianta você implementar uma casca se a sua base ela não vai te fornecer os dados confiáveis para que você possa trabalhar e tomar as decisões. Eu vejo isso acontecendo muito nas empresas e a área de tecnologia da informação, muitas vezes arrastando isso, convencendo os líderes da organização a ir nessa direção, mas sem antes preparar a base. Quando eu falo preparar a base, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de sensores, eu estou falando de máquinas que não necessariamente precisam ser modernas, mas que elas criem condições de você fazer essa coleta de dados para poder permear a organização e integrar os dados, né? O dado, eu não chegaria ao ponto de dizer que o dado é o novo petróleo. Eu acredito muito na combinação de estratégias, modelos, processos, pessoas, e o dado ele é um componente muito grande dentro do aspecto tecnológico. Então, quando as pessoas criam um roadmap ou criam um caminho para poder ir em direção da indústria 4.0 ou da internet das coisas, tem que ter essa visão, né? Não adianta você começar top-down, né, se você não tem a base preparada. Você realmente não vai conseguir fazer as suas implementações. Eu conheço muitas empresas que caminharam nesse sentido, dizem que faz indústria 4.0, só que as informações que ela coleta, logicamente eu não vou citar nomes aqui, mas as informações que elas coletam não são informações confiáveis. Então, se as informações não são, os dados não são confiáveis, ela não tem uma sequência e uma integração lógica para fazer as coisas acontecerem. Então, precisa estudar muito, precisa ouvir as pessoas no mercado, precisa trazer pessoas gabaritadas e conscientes, não conscientes só no aspecto tecnológico, mas no aspecto daquilo que eu falei lá atrás, ou seja, como é que eu faço para trazer receita, dar lucro, usando essa tecnologia? Qual é o meu enfoque? Logicamente, eu vou ter que colocar na mesa uma série de elementos, né? Vou ter que colocar pessoas que conhecem processo, pessoas que conhecem estratégia, pessoas que conhecem tecnologia, para poder fazer com que isso realmente seja vibrante e traga o resultado que é esperado, porque senão nós não vamos, as empresas não vão conseguir evoluir nesse contexto. Agora, nós temos casos muito interessantes, vale a pena estudar esses casos. Tem empresa que tem partido na frente. Então, e na internet, isso é colocado, né? Então, eu acho que cabe aqui essas discussões, por isso que eu gosto de trazer esses elementos, exatamente para que as pessoas se conscientizem do que é necessário. E não vá para a tecnologia simplesmente porque isso é bonito, porque isso é coisa do momento. Se eu não for, eu estou lá atrás, eu fico atrasado. Não, não é. Vá para a tecnologia de uma maneira consciente, com sua estratégia montada, com equilíbrio, né, para você também não quebrar a cara, né, porque tem muita gente que acaba quebrando a cara exatamente porque não consegue. É mais ou menos o exemplo lá atrás das empresas que entraram na internet criando apenas uma página de internet, um Face, né, onde você entrava lá, digitava seu nome, o produto que você queria comprar, só que no final das contas não existia estoque, não existia logística, não tinha coordenação para poder fazer o transporte, as pessoas não recebiam e essas empresas quebraram, né? Eram empresas grandes, né? A eBay, que inclusive hoje é uma empresa gigantesca, passou por essa situação e conseguiu, de alguma maneira, se reerguer. A própria Amazon também passou por isso e conseguiu se reerguer. Então, é importante pensar nessa estratégia, Rodilson.
Eu vou para o Adelmo agora. Adelmo, você estava concluindo a sua pergunta. Isso. Consegue me ouvir agora? Sim. Pronto. Seguinte. Até dentro do questionamento do Rodilson, eu verifiquei o seguinte. Até dentro da sua resposta, não é só você trazer e implantar a tecnologia que se julga que seja a mais adequada ou usual para a empresa, mas, sobretudo, saber da importância que ela pode trazer em termos de resultado para a empresa. Exato. O questionamento que eu fiz foi o seguinte, na verdade é mais uma... Queria ver a sua opinião, tá, Bertaglia? É sobre o seguinte, nesse caso, pensando na indústria 4.0, revendo permanentemente os seus processos, passa a valorizar mais ainda ferramentas como OEE, GDoca, TakeTime, WCM, valoriza mais ainda essas ferramentas? Sem dúvida. Eu tive, inclusive, um bate-papo na semana passada com o pessoal da Goldratt. Talvez alguns de vocês conheçam a Goldratt, que o Goldratt ele foi o autor da teoria das restrições. Então, aquele esquema de gargalos dentro das organizações e tudo mais. E uma das coisas que nós conversamos foi que essas ferramentas que às vezes nós chamamos de metodologias ou filosofias, elas poderiam em algum momento desaparecer com toda a tecnologia que está vindo por aí. A minha visão é a seguinte, você consegue utilizar conceitos, filosofias e metodologias combinadas. Então, você usa uma teoria das restrições, você usa Six Sigma, você usa Kanban, você usa Just in Time, exatamente, ou manufatura World Class, exatamente porque você, antes de ir para uma indústria 4.0 e robotizar toda a sua linha de produção, você precisa entender se o seu processo e o seu modelo de negócio ele é factível, porque senão você pode estar automatizando alguma coisa que está permeada de controles, permeada de defeitos e erros, né, que não foram revistos. Então, essas ferramentas que você está mencionando, elas passam a ser extremamente importantes, principalmente no momento anterior a fazer a implementação de uma automação, ou de um machine learning, ou coisa desse tipo, né? Então, é vibrante isso, e esses elementos, essas ferramentas, elas correm em paralelo, elas acontecem em paralelo. Então, a tecnologia per se, né, ou sozinha, solitária, ela não agrega valor se não houver uma revisão anterior que passa por olhar onde é que eu sou competitivo. E aí é que entra o cérebro da pessoa. Aí é que os colaboradores precisam entender. O robô vem depois para integrar? Ok, vem depois para integrar. Mas quando ele chegar, você já fez uma série de avaliações, né? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Ok. Só para dar os parabéns, meu amigo Bertaglia, pela apresentação, pelo aprendizado. Pô, Marcelo, gratidão. Muito enriquecedor, tá? Muito obrigado. Pessoal, eu vou aqui pedir um grande favor, rapidinho, para vocês. Eu gostaria de falar na próxima aula. Aliás, são duas perguntas que eu queria fazer para vocês. Vocês acham adequado continuar a cada 15 dias ou fazer semanalmente? Essa é a primeira questão. Se vocês quiserem colocar no chat, escrever 15 dias ou semanalmente. E o outro tema que eu tenho na minha cabeça é Sales Operations Planning para a semana que vem. Vocês acham que Sales Operations Planning é um bom tema? Vocês concordam com ele? Para mim é uma grande expectativa, viu? Ouvir você discorrer sobre o assunto. Maravilha. Então, eu vou trabalhar em cima desse tema. Bertaglia, em se tratando de 7 ou 15 dias, sempre às quintas-feiras, ou isso varia muito de semana a semana? Nós fizemos na quinta-feira, foi na quinta-feira da outra semana, 15 dias atrás, e hoje eu mudei para quarta-feira. Ok. Eu não tenho um dia fixo, né? Ok. Mas poderia, via e-mail depois,
mas o e-mail chega só para quem está inscrito no curso, tá, Adelmo? Também não custa nada você entrar e se inscrever lá no curso e fazer o nosso curso, né? Tranquilo. Tá? Já conto com mais uma inscrição, viu? Pode contar. Ah, tá bom. E é interessante que as pessoas que não estejam inscritas que o façam até domingo, porque na segunda-feira o preço vai mudar de 97 para 297, tá? Então, esse é um recadinho importante que eu passo para vocês. Né? Ok, o pessoal está respondendo aqui, depois eu vou avaliar o chat, então. Me parece que 15 dias está... 15 dias eu acho que é de bom tamanho, e o Sales Operations Planning. Então, vamos ficar com o Sales Operations Planning. Eu vou preparar um material para a gente conversar. Convidem os seus amigos a se inscreverem no curso, vamos agitar esse negócio, vamos fazer filantropia, né? Doar os livros lá para as universidades, porque esse é o nosso grande objetivo, né? E eu dou por encerrada, então, a reunião aqui. Agradeço a participação de vocês. Nós tivemos aqui, num dado momento, 20 pessoas, o que, para mim, é muito bom, né? Falta um pontinho só que eu gostaria de conversar. Nós vamos fazer, eu e Paião, nós conversamos ontem, nós vamos fazer um projeto voltado para a logística reversa. Um projeto onde nós vamos criar grupos. Eu vou criar esses grupos isoladamente depois, porque nós não temos aqui um número de pessoas representativo, e aí esses grupos vão montar os seus projetos, vocês vão definir, vocês vão conversar entre vocês, e eu vou escolher as pessoas de forma aleatória. Tá? Então, eu vou escolher de forma aleatória, porque um grande objetivo do curso, pessoal, é criar network, é fazer com que vocês se conheçam, com que vocês troquem informações. Nós estamos falando de pessoas aqui que estão lá no Paraná, pessoas de São Paulo, pessoas... Adelmo, você de onde é, Adelmo? Maceió. Maceió, né? Então, nós temos pessoas de Recife, né? De onde mais nós temos aqui? O Trigueiro, você de onde é? O Trigueiro, acho que é do Recife. Olinda, professor. De Olinda? De Olinda. Oh, que maravilha, olha só. Né? Tem alguém de Minas aqui? O Danilo é de Minas ou não? Eu sou do Espírito Santo, Denilton. Denilton, Espírito Santo. O Danilo acho que é de Minas. Eu não me recordo bem. Né? E nós temos aqui o Paião. O Paião ela é de Maringá. O Maicon também é de Maringá. O Marengue é de Itatiba. O Marcos Matius é de Itatiba. O Binotto é de São Paulo. Né? Tem alguém de Bragança aqui também, né? Okay. Eu sou de São Carlos, o R não perde, não. Eu só moro em São Paulo. Então, vocês vejam que nós temos pessoas do Brasil inteiro aqui. O Maia, nosso querido Maia, é de Bragança, né? Tamo aí, beleza. Okay. Obrigado aí também, excelente apresentação, viu, Bertaglia? Como sempre, show, obrigado mesmo. Muito obrigado, Maia. Então, eu conto com vocês para a gente expandir esse curso. Nós estamos atingindo aí o Brasil inteiro, fantástico. Nós estamos em Manaus, infelizmente a pessoa de Manaus não compareceu, tem Fortaleza, né? Tem Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Mas nós estamos aí no Brasil todo. Gente, eu não vou tomar mais o tempo de vocês, né? Durante a semana eu vou trabalhar nesses grupos, né? Vamos dividir os grupos, e aí eu vou eleger, inclusive, uma pessoa que vai dirigir o grupo, né? Nós temos aqui vários professores participando, o Paião é professor, o Maia é professor, o Binotto é professor, não sei se tem mais algum professor aqui que não esteja enxergando, né? O Denilton, né, Denilton? Sim, eu sou professor. Okay. Eu sou professor e consultor também. Ok. Olha, então, nós temos professores o suficiente para... Ainda falta aqui a professora Magali, falta o professor Vosgrau. Nós temos professores suficientes para encabeçarem os grupos. Ok? Pessoal... Um abraço forte para vocês, ao infinito e além. Descansem, espero ter transmitido coisas boas para vocês aí, tá bom? Paulo, parabéns, foi ótimo.
Tá bom. Um abração para você. Um abração, tchau. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço.